eu levei a Clarice, como levei a Nélida, o Otran, o Zé Rubem, vários escritores, que eu queria que os professores se aproximassem dos escritores vivos, né? E para um desses encontros eu levei a Clarice, né? Que era uma adorável criatura, dentro da sua estranheza toda. Dos mistérios, dos véus que ela... Que figura fascinante, né? Que, aliás, você levou ela como cronista para o JB. JB. Né? E a Clarice está ali assistindo, de repente, um debate entre nada mais, nada menos que José Guilherme Melchior e Luiz Costa Lima. E passava bibliografia em cirílico, armênio, em grego, chinês, todas as línguas. De repente a Clarice se levantou fazendo um certo ruído e foi embora. E eu estava na mesa dirigindo o trabalho. E falei, o que será? Será que ela está passando mal? Houve algum problema? E depois que terminou o seminário, liguei para a casa dela. Ô Clarice, você está bem e tal? Pensei que você saiu meio precipitado. Ela disse daquele jeito dela, né? Olha, eu estava ali escutando aquelas coisas. Não estava entendendo nada que eles estavam dizendo, nada. Foi me dando uma fome, eu vim para casa, comi um frango inteiro. Afonso e eu nos conhecemos no jornal, namoramos no jornal, casamos ainda no jornal, e o jornal e as letras impressas fazem parte da nossa vida até hoje. Eu acho que nós somos um casal tipográfico, um casal em que a tipografia faz parte intensa da relação. Afonso é poeta, mas poetas há muitos. É um bom poeta, poetas já não há tantos, mas, acima disso, ele é um ser humano muito especial. Ele é especial porque tem uma generosidade natural, está no DNA dele. Ele é até excessivamente generoso. Às vezes eu digo, contém a sua generosidade, os outros ficam até perplexos às vezes. Vocês gostam de poesia, não podem deixar de ler. Quase que cotidianamente, Afonso Romano Santana. Afonso sabe, da estirpe de Carlos Drummond, da estirpe do melhor que há, e o meu amigo Vinícius de Moraes. E não é à toa que ele é meu amigo. Existe uma crítica literária hoje no Brasil? Isso é uma coisa complexa, porque ela existe a varejo muito segmentada e pobremente, né? Tanto é que se você perguntar quem são os críticos brasileiros, você vai invariavelmente cair na figura do Wilson Martins. Primeiro e único. Primeiro e único. Que, aliás, ele é um fenômeno não só brasileiro, ele é um fenômeno internacional. Você não vai encontrar isso na literatura francesa, americana, nem nesse século, nem no século passado. Ou seja, uma pessoa que está fazendo crítica há cerca de 50 anos. Então, tudo que se publicou no país, né, de uma certa importância, passou pelo crivo dele. Tanto é que ele tem os 13 volumes, onde ele reuniu as críticas até agora publicadas, e tem os 7 volumes da história da inteligência brasileira. Aí é mais sistemático. Aí inclusive, uma coleção que é muito mais informativa e útil do que a formação da literatura brasileira do Antônio Cândido e a literatura no Brasil do Afrânio Coutinho. Porque ele pega tudo. Enquanto o Antônio Cândido trabalha apenas com 2 séculos, enquanto o Afrânio Coutinho não escreveu seus volumes, ele pediu críticos para escreverem sobre determinados autores, o Wilson leu tudo. Ainda outro dia eu precisei de fazer um ensaio sobre um autor sensacional chamado Manuel Calado, que escreveu um livro chamado O Valeroso Lucidênio. Lucidênio, lá, sobre Pernambuco. A guerra holandesa. E o único historiador e crítico no Brasil que escreveu sobre o Calado foi o Wilson Martins, né? Pois bem, eu gostaria que os jornais tivessem mais leitores críticos permanentes, né? O que não existe. O que existe hoje? Porque hoje, na verdade, a crítica, fora o Wilson Martins, está no varejo. Quer dizer, então você tem um professor da USP ou da Unicamp ou alguém aqui do Rio de Janeiro que escreve uma coisa sobre um livro que ele gostou, sobre um fato que lhe interessou, mas não há o acompanhamento sistemático. É muito diferente eu escrever um artigo sobre
um autor que eu acabei de ler agora, marroquino, que é o Tahar Benjeloun, né? E eu passar a vida inteira estudando literatura do Marrocos, porque eu saberei estabelecer os liames, né? Então faltam esses nexos que só um grande crítico que lê sistematicamente pode proporcionar. E o jornalismo, a função do jornalismo é fazer os nexos, para usar a palavra que você empregou. Exatamente, né? Essa sinapse, né? Que é tão importante na cultura, sobretudo na cultura brasileira, que é estruturalmente descontínua. E espasmódica. Eu acho que se um dia, cientificamente, se fizer um modelo do Brasil, qual o modelo? Assim como tem a teoria da relatividade, que tem aquela fórmula, né? Conseguir estabelecer uma figura, um modelo para o Brasil, geometricamente ou matematicamente, esse modelo vai falar da descontinuidade. Quer dizer, a incapacidade de juntar o ontem com o depois, né? Estabelecer uma coisa em progresso, estabelecer nexos espaço-temporais entre a Amazônia, né, e Brasília, né, entre o jornalismo do nosso Hipólito no século passado e o jornalismo que se faz hoje. Há 2 séculos, né? Porque nós já estamos no 21. Estamos para lá de Marrakech. Mas como é que você vê, ainda para a gente ficar nos cadernos, nos suplementos culturais, vamos chamar assim, que nos anos 50, 60 e até 70, eles tinham uma predominância das belas letras, né? Hoje a predominância é mais do show business, quer dizer, a indústria fonográfica, o rock, Hollywood com aquela sua produção, com os correspondentes lá que nos impingem páginas inteiras sobre relevância. Como é que você vê essa transformação? Olha, tem um negócio muito, eu diria, dramático que está acontecendo com as pessoas da minha geração, porque nós viemos de um outro modo de comportamento dentro do sistema literário. A gente tem que se adaptar ou não ao que está acontecendo. Você disse muito bem, quer dizer, hoje em dia existe muito mais o negócio da mídia do que o negócio da imprensa. Os chamados suplementos literários às vezes estão muito mais na mão de comunicólogos do que na mão de intelectual. Eu não tenho nada contra comunicólogo, né? Mas você, para dirigir um suplemento, é bom que você tenha um outro estofo. Você imagina, o Estadão, quando tinha o grande suplemento aí nos anos 60 e 70, um suplemento que tinha atrás de si o Décio Almeida Prado, o Antônio Cândido, o Sábato Magaldi. O JB, quando tinha o grande suplemento que lançou o concretismo nacional e internacionalmente, tinha um grupo de poetas jovens de primeiro time. Então faz Mário toda a Faustino, e era o Goulart, e o próprio Haroldo, e Oliveira Bastos, e o Assis Brasil, uma série de pessoas que eram muito interessantes. E houve uma mudança que eu acho traumática no chamado sistema literário. Eu, quando publiquei meu primeiro livrinho, para dar uma parábola, primeiro livrinho chamado O Desemprego do Poeta, eu era estudante em Minas Gerais. O livrinho saiu pela imprensa oficial da universidade. Pois esse livrinho, que não tinha distribuição, foi criticado pelos maiores críticos do Brasil, que ia do Nelson Benex Sodré, né, ao Wilson Martins, que estava no Estadão, ou fulano e Beltrano. Hoje, se eu publicar um livro, como aliás aconteceu com esse livro sobre Barroco, né, você pode ter só uma resenha de uma figura importante e um silêncio. E às vezes nem isso, né? Por quê? Porque isso é o descontínuo, a descontinuidade que eu lhe falei, né? Então, antes havia um sistema literário. Hoje nós não temos um sistema literário. As coisas estão quebradiças. E há volume. Exatamente, um dos problemas com o qual nós não estamos sabendo lidar ou como resolver, que é a relação entre qualidade e quantidade. Um livreiro outro dia me disse o seguinte: olha, eu não posso ter os livros todos que estão saindo na minha livraria. Não posso expor fulano, Beltrano, Cicrano, porque são publicados 2.000 livros novos por mês. Eu não tenho espaço. Se me derem os livros de graça, eu não tenho como publicar. Aí você fica pensando, esse então é o universo da quantidade realmente. Ou seja, é o que eu chamo aqui em casa com a Marina, quando a gente está conversando, a síndrome de eu levei a Clarice, como levei a Nélida, o Otran, o Zé Rubem, vários escritores, que eu queria que os professores se aproximassem dos escritores vivos,
né? E para um desses encontros eu levei a Clarice, né? Que era uma adorável criatura dentro da sua estranheza toda. Dos mistérios, dos véus que ela... Que figura fascinante, né? Que, aliás, você levou ela como cronista para o JB. JB. Né? E a Clarice está ali assistindo, de repente, um debate entre nada mais, nada menos que José Guilherme Melchior e Luiz Costa Lima. E passava bibliografia em cirílico, armênio, em grego, chinês, todas as línguas. De repente a Clarice se levantou fazendo um certo ruído e foi embora. E eu estava na mesa dirigindo o trabalho. E falei, o que será? Será que ela está passando mal? Houve algum problema? E depois que terminou o seminário, liguei para a casa dela. Ô Clarice, você está bem e tal? Você que você saiu meio precipitado? Ela disse daquele jeito dela, né? Olha, eu estava ali escutando aquelas coisas. Não estava entendendo nada que eles estavam dizendo, nada. Foi me dando uma fome, eu vim para casa, comi um frango inteiro. Afonso e eu nos conhecemos no jornal, namoramos no jornal, casamos ainda no jornal, e o jornal e as letras impressas fazem parte da nossa vida até hoje. Eu acho que nós somos um casal tipográfico, um casal em que a tipografia faz parte intensa da relação. Afonso é poeta, mas poetas há muitos. É um bom poeta, poetas já não há tantos, mas, acima disso, ele é um ser humano muito especial. Ele é especial porque tem uma generosidade natural, está no DNA dele. Ele é até excessivamente generoso. Às vezes eu digo, contém a sua generosidade, os outros ficam até perplexos às vezes. Vocês gostam de poesia, vocês não podem deixar de ler. Quase que cotidianamente, Afonso Romano Santana. Afonso sabe, da estirpe de Carlos Drummond, da estirpe do melhor que há, e meu amigo Vinícius de Moraes. E não é à toa que ele é meu amigo. Existe uma crítica literária hoje no Brasil? Isso é uma coisa complexa, porque ela existe a varejo muito segmentada e pobremente, né? Tanto é que se você perguntar quem são os críticos brasileiros, você vai invariavelmente cair na figura do Wilson Martins. Primeiro e único. Primeiro e único. Que, aliás, ele é um fenômeno não só brasileiro, ele é um fenômeno internacional. Você não vai encontrar isso na literatura francesa, americana, nem nesse século, nem no século passado. Ou seja, uma pessoa que está fazendo crítica há cerca de 50 anos. Então, tudo que se publicou no país, né, de uma certa importância, passou pelo crivo dele. Tanto é que ele tem os 13 volumes, onde ele reuniu as críticas até agora publicadas, e tem os 7 volumes da história da inteligência brasileira. Aí é mais sistemático. Aí inclusive, uma coleção que é muito mais informativa e útil do que a formação da literatura brasileira do Antônio Cândido e a literatura no Brasil do Afrânio Coutinho. Porque ele pega tudo. Enquanto o Antônio Cândido trabalha apenas com 2 séculos, enquanto o Afrânio Coutinho não escreveu os seus volumes, ele pediu críticos para escreverem sobre determinados autores, o Wilson leu tudo. Ainda outro dia eu precisei de fazer um ensaio sobre um autor sensacional chamado Manuel Calado, que escreveu um livro chamado O Valeroso Lucidênio. Lucidênio, lá, sobre Pernambuco. A guerra holandesa. E o único historiador e crítico no Brasil que escreveu sobre o Calado foi o Wilson Martins, né? Pois bem, eu gostaria que os jornais tivessem mais leitores críticos permanentes, né? O que não existe. O que existe hoje? Porque hoje, na verdade, a crítica, fora o Wilson Martins, está no varejo. Quer dizer, então você tem um professor da USP, ou da Unicamp, ou alguém aqui do Rio de Janeiro, que escreve uma coisa sobre um livro que ele gostou, sobre um fato que lhe interessou, mas não há o acompanhamento sistemático. É muito diferente eu escrever um artigo sobre um autor que eu acabei de ler agora, marroquino, que é o Tahar Benjeloun, né? E eu passar a vida inteira estudando literatura do Marrocos, porque eu saberei estabelecer os liames,
Então faltam esses nexos que só um grande crítico que lê sistematicamente pode proporcionar. E o jornalismo, a função do jornalismo é fazer os nexos, para usar a palavra que você empregou. Exatamente, né? Essa sinapse, né? Que é tão importante na cultura, sobretudo na cultura brasileira, que é estruturalmente descontínua. E espasmódica. Eu acho que se um dia, cientificamente, se fizer um modelo do Brasil, qual o modelo? Assim como tem a teoria da relatividade, que tem aquela fórmula, né? Conseguir estabelecer uma figura, um modelo para o Brasil, geometricamente ou matematicamente, esse modelo vai falar da descontinuidade. Quer dizer, a incapacidade de juntar o ontem com o depois, né? Estabelecer uma coisa em progresso, estabelecer nexos espaço-temporais entre a Amazônia, né, e Brasília, né, entre o jornalismo do nosso Hipólito no século passado e o jornalismo que se faz hoje. Há 2 séculos, né? Porque nós já estamos no 21. Estamos para lá de Marrakech. Mas como é que você vê, ainda para a gente ficar nos cadernos, nos suplementos culturais, vamos chamar assim, que nos anos 50, 60 e até 70, eles tinham uma predominância das belas letras, né? Hoje a predominância é mais do show business, quer dizer, a indústria fonográfica, o rock, Hollywood com aquela sua produção, com os correspondentes lá que nos impingem páginas inteiras sobre relevância. Como é que você vê essa transformação? Olha, tem um negócio muito, eu diria, dramático que está acontecendo com as pessoas da minha geração, porque nós viemos de um outro modo de comportamento dentro do sistema literário. A gente tem que se adaptar ou não ao que está acontecendo. Você disse muito bem, quer dizer, hoje em dia existe muito mais o negócio da mídia do que o negócio da imprensa. Os chamados suplementos literários às vezes estão muito mais na mão de comunicólogos do que na mão de intelectual. Eu não tenho nada contra comunicólogo, né? Mas você, para dirigir um suplemento, é bom que você tenha um outro estofo. Você imagina, o Estadão, quando tinha o grande suplemento aí nos anos 60 e 70, é um suplemento que tinha atrás de si o Décio Almeida Prado, o Antônio Cândido, do Sábado Magaldi. O JB, quando tinha o grande suplemento que lançou o concretismo nacional e internacionalmente, tinha um grupo de poetas jovens de primeiro time. Então faz Mário toda Faustino, e era o Goulart, e o próprio Haroldo, e Oliveira Bastos, e o Assis Brasil, uma série de pessoas que eram muito interessantes. E houve uma mudança que eu acho traumática no chamado sistema literário. Eu, quando publiquei meu primeiro livrinho, para dar uma parábola, primeiro livrinho chamado O Desemprego do Poeta, eu era estudante em Minas Gerais. O livrinho saiu pela imprensa oficial da universidade. Pois esse livrinho, que não tinha distribuição, foi criticado pelos maiores críticos do Brasil, que ia do Nelson Benex Sodré, né, ao Wilson Martins, que estava no Estadão, ou fulano e Beltrano. Hoje, se eu publicar um livro, como aliás aconteceu com esse livro sobre Barroco, né, você pode ter só uma resenha de uma figura importante e um silêncio. E às vezes nem isso, né? Por quê? Porque isso é o descontínuo, é a descontinuidade que eu lhe falei, né? Então, antes havia um sistema literário. Hoje nós não temos um sistema literário. As coisas estão quebradiças. E há volume. Exatamente, um dos problemas com o qual nós não estamos sabendo lidar ou como resolver, que é a relação entre qualidade e quantidade. Um livreiro outro dia me disse o seguinte: olha, eu não posso ter os livros todos que estão saindo na minha livraria. Não posso expor fulano, beltrano, cicrano, porque são publicados 2.000 livros novos por mês. Eu não tenho espaço. Se me derem os livros de graça, eu não tenho como publicar. Aí você fica pensando, esse então é o universo da quantidade realmente. Ou seja, é o que eu chamo aqui em casa com a Marina, quando a gente está conversando, a síndrome de